Então, assim, vou projetar muito rapidamente aqui a tela só para poder fazer uma breve apresentação de novo aqui. Eu fiz aquele vídeo, mas eu acho que alguns de vocês não devem ter conseguido ver, e também algumas pessoas que vão chegar depois. Aqui a ideia da capa, tudo se resume no amor, né? Não é ao amor, que era quando eu tinha pedido para fazer uma visualização da capa, eu estava pensando nisso, e depois a correção do português com a minha ideia seria no amor. Então, como sendo Jesus é o centro de tudo isso, né? Ele na cruz é o centro do amor se concretizando ali na pessoa dele. Aqui a gente tem o índice, que eu naquele vídeo passo ali pelo índice, eu não vou passar por ele aqui. E aqui na apresentação, só lembrando para vocês que o livro ele é composto por essas três partes, né? Ele tem vários tópicos e cada tópico tem três partes. A primeira, que é um versículo que eu sugiro para memorização, eu vou até descer aqui já num tópico mesmo, um versículo que é sugerido para memorização. E eu sugiro que realmente ao longo daquela semana, se você consegue manter aquele versículo ali anotado num bolso, anotado num celular, para de vez em quando estar olhando, são textos muito importantes e que vão poder, em algum momento, certamente serão úteis para a gente o fato de tê-los memorizados, né? A gente vê Jesus ali durante a tentação, você vê que no momento das duas últimas tentações, da segunda e da terceira tentação, você vê que Jesus teve que usar de versículos bíblicos, né, do que está escrito. Jesus sempre trabalhou ali o está escrito ali para Satanás, está escrito. E ele citava algum texto da Bíblia ali para repreender Satanás. O próprio diabo começou então também a usar dessa estratégia, mas Jesus ia e rebatia o que o diabo dizia e dizia, mas está escrito isso aqui também. Então é muito importante que nós tenhamos a palavra de Deus memorizada, né? Porque tem vezes que não vai dar para a gente abrir, é um momento muito de uma decisão imediata, de uma tentação de alguma coisa. Tem um texto na Bíblia até diz, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, o fato de nós guardarmos no coração, na mente, mas que isso desça para o coração, a palavra de Deus, ela nos ajuda a sermos protegidos e deixarmos de pecar contra o Senhor. E quando a gente deixa de pecar contra o Senhor, na verdade, a gente está protegendo a nós mesmos, né? Então, aqui nesse início, sempre vai ter o tópico e vai ter um versículo aqui sugerido para a memorização, sempre um versículo que tem a ver com a meditação daquela semana. Aí tem, então, o desenvolvimento aqui, que eu sugiro que seja lido mais para o final da semana, ali no sábado, ali mais próximo do dia do nosso encontro, para que no dia do nosso encontro vocês possam participar, né? Não possa ser algo apenas um monólogo aqui, ou seja, uma leitura. E aqui, a cada dia da semana, eu sugiro uma leitura para aqueles que vão conseguir fazer o devocional ali na semana, fazendo a leitura de um texto da Bíblia. Então, por exemplo, para o domingo ou da segunda esse dia, para a segunda ou para a terça, conforme seja o seu segundo ou terceiro dia, esse outro texto. Também são todos eles textos da Bíblia, às vezes um capítulo, às vezes um pouco menos, um pouco mais, que tem a ver também com o que está sendo meditado, vai ser meditado. Normalmente também são textos que são citados ao longo do tópico, mas que ali vai estar o contexto daquele versículo que foi citado, né? Então, eu sugiro realmente que... E aí, depois, então, dessa leitura, mas no final da semana, que vocês possam ler o tópico, separar um momento ali de qualidade, onde você, de repente, até com papel ou com o computador aberto para fazer alguma anotação de algo que você queira comentar com a gente no dia do nosso encontro, ou até que, eventualmente, você queira perguntar e etc., para que você possa fazer. Tem um texto aqui na apresentação que eu queria dizer aqui com vocês. Bem no final aqui da apresentação eu digo, olha, por fim, em Isaías 66, parte 2b, versículo 2b, encontramos a promessa de que Deus dará sua atenção e estima ao humilde e arrependido de espírito que dedica seu amor reverente à sua palavra. Eu acho esse versículo extraordinário, eu acho ele lindo demais, sou apaixonado nesse versículo. E eu, de fato, eu amo a palavra de Deus, e eu tenho percebido que Deus, de alguma forma, tem
me dedicado uma atenção e uma estima especial. E muito mais, embora em outras áreas também, mas eu vejo isso muito mais justamente relacionado àquilo que eu tanto amo, que é a palavra de Deus, e cada vez, quanto mais eu medito, mais eu amo. E aí eu vejo muito mais a atenção dele a manifestação de Deus justamente nessa leitura da palavra de Deus, em como ele vai cada vez mais revelando a sua palavra para mim, porque realmente tenho esse amor reverente à palavra dele. Que Deus nos dê a graça de a cada dia aprimorarmos essa reverência, esse amor à palavra dele, que isso possa acontecer realmente a cada dia com vocês, meus irmãos. Eu estou muito convicto, posso estar enganado, porque não é uma revelação, nada disso, mas a partir da leitura da Bíblia e dos fatos, dos episódios, é como o próprio Jesus falou. Jesus disse: gente, vocês sabem ler os tempos, vocês olham para o céu, sabem quando vai chover, quando vai vir sol e etc. Ele diz: da mesma forma, vocês têm que aprender a ler os tempos no sentido dos acontecimentos, a ler a história, a ler os fatos. E vocês têm que, pelas coisas que vão acontecendo, vocês têm que ser capazes de identificar quando é que está chegando o momento da vinda, do retorno, da volta de Jesus, o momento onde eu vou voltar. Ninguém sabe a Bíblia, ninguém vai saber o dia e nem a hora, porque esse dia e nem a hora, dia e a hora, Jesus diz, nem mesmo eu sei, apenas o Pai é quem sabe o dia e a hora. Ele não revelou isso para ninguém. Jesus está falando, claro, nesse momento ali como um ser humano, né? Nesse momento em que ele está encarnado e ele está vivendo só o que foi revelado para ele nessa condição de ser humano. Mas ele diz, ninguém sabe, só o Pai sabe o dia e a hora em que vai acontecer isso. E ele diz, mas existem alguns fatos, alguns fenômenos, alguns acontecimentos, ele diz, tanto na natureza quanto ao longo da história da humanidade, que vão poder fazer com que vocês percebam que o momento está próximo, para que vocês tomem determinadas prudências a mais, vocês que acreditam na palavra, vocês sejam mais prudentes, sejam mais cuidadosos, que tomem determinadas providências ou deixem de praticar determinadas coisas. Ele diz claramente que essa é a finalidade. E assim, fazendo então, sem nenhuma revelação específica de Deus, é óbvio, até porque ele disse que não revelaria esse dia para ninguém, mas fazendo uma leitura da palavra de Deus e fazendo uma leitura dos acontecimentos, eu estou muito convicto, embora podendo estar enganado, de que, de fato, a volta de Jesus, ela parece estar muito próxima, é algo para a impressão que eu tenho para essa geração nossa, e mesmo que não for, como eu costumo dizer, na verdade, necessariamente, se ele não volta para todo mundo nessa geração, para mim, ele necessariamente volta nessa geração, porque eu morro nessa geração e quando eu morrer, ele está voltando para mim. Então, de qualquer forma, ainda que eu viva muito, ou qualquer um de nós pegar o mais novo aqui, viver muito, será muito pouco tempo. E para essa pessoa, o mais novo de nós que estiver aqui, ainda que viver uma longevidade muito grande, para essa pessoa, Jesus estará voltando nesta geração. Então, seja porque ele volta para todo mundo, como eu tenho a impressão de que há uma grande chance disso acontecer. Ou seja, porque para cada um de nós a geração acaba quando a nossa vida acaba. Então, de qualquer forma, será para a gente, para cada um será na própria geração. A gente tem que estar mais atentos do que muitos de nós estamos à palavra de Deus, ao relacionamento com Deus. Existe realmente uma possibilidade de as coisas se complicarem nos próximos anos e a nossa fé precisa estar muito alicerçada em Deus. A gente vê um dos sinais que a gente vê que Jesus falou é a apostasia, é a fé se esfriando, é o amor se esfriando, isso é a apostasia, é o abandono do preceito, é o abandono da palavra de Deus, é o abandono da essência da palavra de Deus, porque as pessoas podem continuar se reunindo, podem continuar religiosas, mas se faltar a essência da palavra de Deus, se faltar o relacionamento com o Deus da palavra e não apenas o conhecimento da palavra de Deus, isso é apostasia, isso é afastamento, isso é esfriamento. E Jesus disse que esse é um dos grandes sinais realmente do fim dos tempos. E a gente percebe isso, como a gente vê, como a palavra de Deus ela está sendo cada vez mais
deturpada, como cada vez mais a gente vê nas igrejas, existem as exceções, como Jesus falou, tem um remanescente que não abandona, tem aquele remanescente que vai continuar comprometido com a palavra, que não vai abandonar, nas palavras de Paulo, a sã doutrina. Mas como nós temos visto cada vez mais um evangelho que não é evangelho, um pseudo-evangelho que, na verdade, prega contra o evangelho, que ensina coisas absolutamente contrárias a tudo que Jesus veio para nos trazer, e que, ao contrário de matar o nosso ego, de matar o nosso eu e propiciar que nós possamos viver a vida de Cristo, é um evangelho, entre aspas, e, portanto, um pseudo-evangelho, que faz fomentar cada vez mais o nosso ego, faz fomentar cada vez mais o nosso eu, em detrimento do outro, em detrimento de Deus, em detrimento do corpo como um todo. E então isso, para mim, é o maior sinal de todos, embora existam outros muito nítidos que a gente observa. E aí, daí é meu desafio para vocês, para mim mesmo, e dizer, vamos levar a sério realmente, mais do que nunca, meus irmãos, mais do que nunca. Essa é a palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, os nossos momentos de oração, a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com o nosso próximo, com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos, com as pessoas que fazem parte da nossa relação. Vamos cada vez mais levar isso daí a sério, tá bom? E a nossa ideia aqui com a meditação nesse livro ao longo desse ano é isso, é a gente poder estar alicerçando a nossa fé e baseado na essência da Escritura, como o título do livro diz, tudo se resume do amor, buscando essa convergência da palavra de Deus para esse fato, para essa verdade que é o amor de Deus e que é o próprio Deus, né? Eu não sei, alguns já disseram que não conseguiram ler, é possível que muitos outros não tenham conseguido, e eu queria ver de vocês o que vocês sugerem, para a gente, mesmo muitos de vocês não tendo lido, a gente vai conversando a respeito aqui dessa introdução número 1 que a gente vai meditar hoje, correndo o risco de algum parágrafo que acaba a gente deixando ali, podia ter algo muito precioso para a gente, mas acaba que fica mais dinâmico, ou a gente vai fazendo a leitura e pausando a leitura e com participações, e eu mesmo fazendo algum acréscimo, embora no momento da leitura em si acaba que vai ficar um pouco menos dinâmico e tal. O que vocês sugerem? Não sei, penso que como que eu mesmo não consegui ler, até falei com meu pai para ver se ele mandasse nas próximas, mas no início da semana. Mas talvez fosse melhor a gente ir conversando mesmo. Acho que todo mundo aqui mesmo não tendo lido agora, acho que todo mundo já leu. Essa fase a gente já passou, acredito que a gente conversando, a gente até vai trazer muita coisa à memória do que a gente tem também, porque a ideia é justamente vir para cá já tendo lido, né? E ser mais dinâmico. Então, talvez não tivesse, não sei. Beleza. Vocês concordam? Tem mais alguém que concorda aí? Ou todos os outros discordam? Gostei da consideração deles. Eu acho que é interessante realmente conversando. Primeiro que você tem total domínio do assunto, então vai lembrar com certeza sem precisar estar lendo exatamente o que está escrito, né? Segundo, que a ideia realmente é ler, né? E a ideia não é decorar em si, assim, exatamente e tal, e sim saber a essência, né? E até nas próprias aulas que a gente assiste às vezes, a gente prefere algo mais dinâmico do que algo mais de leitura e tal, porque o aprendizado é maior, né? Então, acho que talvez assim, interessante mesmo. E, posteriormente, quem não leu, se não tiver lido, faz uma leitura, que é bom que vai ter até um reforço, né? Ou quem leu antes, já pode só complementar. Verdade. E tem alguém que queira começar a fazer algum comentário já sobre um ponto que tenha chamado a atenção? Ou eu começo? Fiquem à vontade. Então, o título dessa introdução, nós temos 3 introduções. Essa primeira introdução, o título que foi a primeira, inclusive, e ela era a única, é Vaidade, Vaidade, Tudo é Vaidade. Essa expressão
é uma expressão que no livro de Eclesiastes, um livro escrito por Salomão, né? Pelo sábio Salomão, é uma expressão que sempre me chamou muito, muito a atenção, porque eu sempre li isso e cada vez mais leio esse livro de Eclesiastes como imaginando um idoso, uma pessoa que já viveu a vida, que está já ali mais para o final da vida, e ele tem essa consciência de que, naturalmente, a qualquer momento ele pode ir, porque ele já viveu muitos anos, e de repente, essa pessoa olha para trás, Salomão, no caso, o sábio Salomão, e olha para trás, e até pela sabedoria que tem, olhar para trás e ver a vida que viveu, o que construiu, o que deixou de construir, para o que ele deu prioridade, para o que ele deu prioridade, para o que ele deu valor, para o que ele deixou de dar valor, para o que ele deu mais e menos valor. E, de repente, quando esse cara olha para trás e vê tudo que ele construiu, tudo que ele revelou, tudo que ele realizou, a única conclusão desse cara é de que a vida dele foi um completo vazio. Algumas das traduções vai dizer isso. É tudo um vazio, é tudo um correr atrás do vento. Outras traduções vai dizer, e vão dizer vaidade, vaidade. É tudo vaidade. Tudo que eu fiz a minha vida toda não passou de realização de vaidade, de construção do que o meu eu queria e que não vai se aproveitar para absolutamente nada. Por isso a minha vida foi um completo vazio, a minha vida foi um correr atrás do vento. Sabe o que é isso, gente? Sério. De você se imaginar, chegar no final da vida e dizer a minha vida que eu só vivo uma única vez, que já está no final e eu não posso voltar no tempo. Ela foi um correr atrás do vento. É uma das expressões que ele usa. Foi um completo e absoluto correr atrás do vento. O que acontece quando a gente corre atrás do vento? O que você pega? O que você leva? Coisa de menino na mais tenra idade, de realmente ver o vento e achar, no auge da sua ignorância, de correr atrás do vento, que é algo absolutamente sem sentido e sem proveito. E Salomão, o homem mais sábio que já pisou essa terra, tirando Jesus, e até ele o mais sábio, viveu a vida, apesar de toda essa sabedoria, viveu um completo vazio, viveu correndo atrás do vento, viveu uma grande inutilidade. E, na verdade, até nem foi só a inutilidade da vida dele, porque a gente não é uma ilha, cada um de nós não somos ilhas isoladas. Nós fazemos parte de um corpo e é absolutamente impossível que a existência de quem quer que seja, ela apenas seja um vazio. E que, no final das contas, não fiz nada, não realizei nada, foi tudo vaidade, mas beleza, eu vou morrer e acabou. Não, você influenciou necessariamente alguém. Ou você construiu ou destruiu, ou construiu e destruiu, porque a sua vida ela está conectada com a de outras pessoas. A de um rei nem se fala. E Salomão, nessa vida dele, embalada pelo seu ego, pelo seu eu, pela sua absoluta e completa vaidade, pelo seu egoísmo, por mais que ele olhe para trás e diz, foi um vazio, não vou levar nada, mas o que ele deixou de estrago não foi brincadeira. Salomão, para construir toda essa riqueza que ele narra, dos palácios e do tanto de músicos que ele tinha, vários grupos, do tanto de mulheres que ele tinha, e claro, tinha que bancar cada uma delas, e dos jardins que ele tinha, e do tanto de ouro e de prata e de tudo aquilo, para ele ter todo esse glamour, e foi o homem mais rico até a sua época, ninguém o excedeu, em poder, em riqueza, em glamour, em sabedoria, etc. Mas para ele, do ponto de vista material, para ele acumular tudo isso, o preço foi muito alto. Ele empobreceu o povo de Israel como não se tem registro. A ponto de quando ele termina a sua vida, quando ele chega ao final da sua vida, e que ele morre, de fato, o povo de Israel manda
um representante para o seu filho que assumiu. Nós vamos ver depois essa narrativa num dos tópicos. Mas o povo manda para ele, então, um representante para dizer para ele, olha, você que está aí, seu filho, não me lembro qual é o nome do rei, qual é o filho dele, mas você está assumindo aí e você... o povo me mandou aqui para fazer um pedido. Eu imagino o medo da pessoa, o constrangimento de alguém que chega para um rei para fazer um pedido. Ele dizer, o povo me mandou aqui para fazer um pedido para você, é que o seu pai foi muito pesado, os impostos que o seu pai cobrava do povo estava colocando o povo na miséria absoluta, está faltando até para comer, isso foi o que eles disseram. Eles não estão falando a gente não está podendo prosperar, não está podendo ficar rico, eles não está dando nem para comer o que sobra para a gente. Porque seu pai, o imposto que seu pai colocou sobre a gente foi muito pesado, e essa carga a gente não está conseguindo suportar. Sabe o que é isso? Uma pessoa viver uma existência dessa, como ele vai dizer, algumas das expressões, por exemplo, que a gente vai ter aqui de Salomão dizendo, né? Eu transcrevi aqui no capítulo 2 de Eclesiastes, ele vai dizer ali, eu disse eu a mim mesmo, ora vem, isso ele olhando e fazendo essa retrospectiva, eu te provarei com alegria, portanto, goza o prazer, mas eis que também isso era vaidade. Do riso eu disse, está doido, e da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne. Vinho, bebida, né? Ele se deu isso ao máximo. Algumas pessoas pensam que a alegria está na bebida, por exemplo. Ele experimentou isso ao máximo, sem deixar de me guiar pela sabedoria, ou seja, ele se entregou para a bebida sem que a bebida o tivesse dominado. Ele não virou um bebum, ele não virou aquele cara da sarjeta, não, porque ele disse que sem deixar de guiar pela sabedoria. Então, ele se entregou aos prazeres da bebida, mas ele conseguia se manter naquele nível da alegria que a bebida provoca, aquela leveza, mas ele sem perder a sobriedade. Por quê? Porque ele sempre continuou, ele sem me deixar guiar pela sabedoria. E como me apoderar da estultícia, até ver que era bom que os filhos dos homens fizessem debaixo da terra durante os números dos seus dias. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei casas, plantei vinhas. Muitos de nós pensam, felicidade, alegria, o que vale, o que importa é construir, é ter casa, é ter prédio, é fazer algo para me ter renda e etc. Fiz hortas e jardins e plantei neles árvores frutíferas de todas as espécies. Fiz tanques de água para deles regar o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de gados e de rebanho, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Ajuntei também para mim prata e ouro e tesouros dos reis e das províncias. Além do que o povo pagava para ele de tributo, também muitos reis, os reis das províncias, traziam anualmente para eles ouro e prata em quantias elevadíssimas. Era algo muito, muito, muito grande. Quando a gente transforma aqueles talentos em ouro e prata para os dias de hoje, eram milhões de dólares que ele recebia todo ano de cada um dessas províncias. Era muita grana. Provi-me de cantores e de cantoras e das delícias dos filhos dos homens, concubinas em grande número. Assim me engrandeci, me tornei mais rico do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Preservou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhe neguei. Olha só, quanto que às vezes a gente pensa que o motivo da tristeza da gente, o motivo da nossa falta de alegria e da nossa vida não ser completa é porque eu não posso me dar tudo que os meus olhos desejam. Mas ele diz, tudo quanto os meus olhos desejaram, eu não o neguei. Nem privei o meu coração de alegria alguma. Tudo que o meu coração quis, eu deitei o meu coração naquilo. Pois o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. E isso foi o meu proveito de todo o meu trabalho. Então, olhei eu para todas as obras que as minhas mãos haviam feito. Então, estou falando esse idoso olhando agora para trás de toda a sua vida. Como também para o trabalho que eu aplicara em fazê-lo. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento.
e proveito nenhum havia debaixo do sol. O cara olha a vida toda, com tudo isso que ele plantou, com tudo que colheu, com tudo que realizou, com toda a honra que todos os outros povos tinham para ele, na sabedoria dele, e olha para tudo e diz, e não havia proveito absolutamente nenhum. Virei-me para contemplar a sabedoria, e a própria sabedoria ele constatou que também era vaidade. E aí, pulando aqui no texto, eu vou ler esse parágrafo que eu tenho em seguida a citação, porque eu acho que o Ed René ele traduziu muito bem, resumiu muito bem e traduziu muito bem quem era Salomão. Então, paro a leitura para trazer isso aqui. Nas palavras do Ed René, o pastor da Igreja Batista Água Branca, em São Paulo, que hoje não é mais batista, né? Pelo menos não vinculado, aspas, o Eclesiastes, Salomão, ocuparia facilmente as páginas das revistas de tititi semanais, essas das celebridades, né? E certamente o topo da lista dos 10 mais. Qualquer lista que pegasse dos 10 mais, Salomão estaria em primeiro lugar. A lista dos 10 mais bem vestidos, ele estaria lá e seria o primeiro. A lista dos 10 maiores empreendedores, ele estaria lá e seria o primeiro. A lista dos 10 mais sedutores, ele estaria lá e seria o primeiro, e por aí vai. Era um ícone da tríade mais celebrada de todos os tempos: poder, dinheiro e sexo. Tudo que em todos os tempos a humanidade, essa tríade que o ser humano, caído e corrompido, mais busca, poder, dinheiro e sexo, ele diz, ele era o ícone dessa tríade. Se tem alguém em quem essa tríade estava personificada e que você olhava para ele e veria isso, poder, dinheiro e sexo, seria Salomão. Um digno representante do tripé do paraíso neoliberal: controle, conforto e prazer. Coisa para muitos poucos mortais, eu fecho aspas. Da citação aí de Salomão, ele definiu muito bem. E aqui digo eu, apesar disso, Salomão, o próprio Salomão, esse próprio ícone, esse para quem a gente olha e talvez em alguma área, se eu tivesse essa parte de Salomão, eu seria feliz. Se eu tivesse só essa parte das mulheres, eu estaria realizado. Se eu tivesse só a parte do status, do respeito que ele gozava perante a humanidade toda, o planeta, para mim, eu estaria realizado, eu seria feliz e minha vida teria valido a pena. Mas esse próprio Salomão, ele define a sua vida como um correr atrás do vento. E aí, então, como eu disse, tudo isso que ele conquistou teve um preço muito grande. Para todas essas construções e etc., para todo esse glamour, para bancar todas essas mulheres, para construir todos esses castelos e etc., teve um custo muito alto e o povo começava a passar fome, porque alguém tem que bancar, alguém tem que trabalhar, e o povo, então, trabalhava, mas o percentual que ele tinha que tirar para pagar de imposto era grande demais, e o que sobrava mal estava dando para comer. E vem, então, um representante do povo e diz para um desses filhos que tinha, então, assumido o reinado, e ele diz, então, olha, o seu pai colocou uma carga muito pesada sobre a gente. E a gente não está suportando, e o povo mandou eu vir aqui para pedir para você pegar mais leve, que a gente vai sucumbir, a gente não vai suportar. E ele pega conselho, então, com os sábios, e que eram, em princípio, os mesmos sábios que davam os conselhos para Salomão, e os sábios disseram para ele, olha, realmente, esse pedido, eu acho que nós achamos que ele deve ser atendido, viu? Você deve pegar mais leve nos impostos e atender o que o povo está dizendo. O texto da Bíblia deixa claro que eram os mesmos sábios que eram os conselheiros de Salomão. Mas Salomão, possivelmente, inclusive pela sua arrogância de ser um homem sábio, possivelmente esses sábios já tinham, então, essa pegada com relação a Salomão. Possivelmente não é porque eles mudaram da noite para o dia de opinião, mas o mais provável é que Salomão não dava ouvido para o conselho dos seus conselheiros, para os desses sábios. E a Bíblia diz que a sabedoria está na multidão dos conselhos. Então, de que adiantava Salomão ter lá uma equipe de funcionários, de sábios, para poder lhe dar conselhos, sendo que ele, eu sou o sábio dos sábios, imagina se eu vou ouvir ninguém. E ele não ouvia, ou não dava ouvido para aqueles sábios,
mas o entendimento dos conselheiros de Salomão é que Salomão não devia estar explorando tanto o povo quanto estava explorando. E ele ouve, então, o conselho desses sábios, ele diz, realmente, a gente concorda, você deve baixar mesmo os impostos. Mas aí eles, então, resolveram ouvir, esse rei, filho de Salomão, resolveu ouvir os seus amigos. Uma outra equipe, então, de conselheiros que ele estava constituindo, de amigos dele, e ele diz, e vocês, o que vocês acham? Os conselheiros do papai acham que eu devo dar ouvido, e vocês? E eles, então, dizem para ele, olha, a gente entende que você não deve dar ouvido para o que está sendo pedido. Pelo contrário, diz para eles que se eles acharam a mão do seu pai pesada, diz para eles que, na verdade, o seu dedo mínimo é mais pesado do que o braço todo do seu pai. Ou seja, comigo o negócio vai ser mais pesado ainda. Olha que lástima, olha o que esse cara, Salomão, sábio, olha o que ele, tendo se perdido ao longo da caminhada porque rejeitou Deus, olha o que ele plantou no coração do seu próprio filho, olha quanta estultícia no seu filho, olha quanta idiotice no seu filho, olha quanto falta de amor no seu filho. Porque por mais que eventualmente, de fato, ele verbalizava coisas diferentes, bonitas, como a gente vê no livro de Provérbios, por exemplo, mas o que o filho vai ver é o que ele está lendo no pai, nas atitudes do pai, na vida do pai. Isso é o que o filho vai aprender. Não tem sabedoria verbalizada que possa incutir na cabeça de um filho um ensinamento que vai ser apreendido mais do que as atitudes desse pai. É por isso que na lei existe um ensinamento para a gente que diz aos pais e diz, ensina a criança no caminho em que ela deve andar. A Bíblia não diz, Deus não falou, ensina o seu filho o caminho em que ele deve andar. Meu pai enfatiza muito isso, o pastor Geraldo Borges. Diz, o que deve ser, a Bíblia ensina que nós devemos ensinar a criança no caminho, ao longo do caminho. Enquanto nós caminhamos com os nossos filhos a caminhada, nós devemos ensiná-los o caminho em que eles devem andar. É porque é no dia a dia que a gente ensina os filhos da gente. É porque ele está o tempo todo olhando para a gente, como a gente dirige, como a gente trata a esposa, como a gente trata o marido, como a gente trata o empregado, como a gente trata o chefe, como a gente trata o policial na esquina, como a gente trata o juiz numa sala de audiência. É no dia a dia, como a gente trata o nosso amigo, como a gente trata o nosso inimigo. Não é no que a gente verbaliza, mas é naquilo que o nosso filho está vendo a gente fazer, é que a gente está ensinando. Por isso, ensina no caminho. E Salomão, nesse caminho, ensinou mal pra caramba seu filho. E ele, nessa vaidade, dominado pelo seu ego, explorando o povo, ele não ensinou algo diferente para o seu filho, a ponto de, tendo sido aconselhado pelo conselho de sábios, como certamente os sábios de Salomão faziam ou tentavam fazer, ele rejeita esse conselho porque decide que vai fazer exatamente aquilo que o pai fez, o que ele viu o pai fazer ao longo da caminhada. E aí ele prefere, então, buscar o conselho de alguém que ia dizer aquilo que ele quer fazer, e é assim que é. Amigo, ele foi buscar os conselhos dos amigos. Amigo normalmente sabe o que a gente quer que eles digam. Amigo, entre aspas, né? Porque o verdadeiro amigo, ele diz para a gente o que a gente precisa ouvir. Mas o amigo, que é esses que ele escolheu, são aqueles o do oba-oba. Aquele que ele te conhece, ele sabe o que você quer ouvir. Até no tom, ele deve ter chegado e digo, olha, os conselheiros do meu pai vieram dizendo que eu devo acatar. E vocês, o que vocês acham? Até só o tom que você jogar, seus amigos já sabem. A gente não concorda não, hein? Pois é, eu também pensei desse mesmo jeito, você acredita? Então eu estou com vocês, eu vou seguir vocês, meus amigos. É assim que a gente é. E a gente é ridículo e quer se enganar e colocar isso aí no motivo e dizer, eu me aconselhei com os sábios que eu estou constituindo agora, minha nova equipe de conselheiros. Mas, na verdade, ele fez exatamente o que ele é e aquilo que ele aprendeu com o pai dele. E essa grande desgraça disso, como a gente vai ver lá na frente, a gente vai estudar quando chegar o tópico, mas a gente vai ver que o povo de Israel, então, nesse momento, quando Salomão, esse grande sábio, que devia ter conduzido o povo a partir dessa sabedoria, ele coloca o povo num estado
pronto e propício para que o racha em Israel acontecesse. E aí, por causa disso, então, eles nomeiam, a grande maioria, então, de Israel, nomeia 10 das tribos ali, nomeia um outro, 10, 11 tribos, nomeia um outro rei para si, e se rebelam contra o rei de Israel, e eles nomeiam um rei para si, e agora, então, vai ficar dividido o reino entre o reino de Israel e o reino de Judá. E, a partir daí, o próprio rei, os dois reinos começam a lutar contra si, e nós vamos ver várias batalhas entre milhares e milhares de pessoas mortas pelo próprio povo, um contra o outro ali. E a gente vai ver, muitas vezes, eles também se juntando para poder... um dos povos, tipo Israel, se juntando ao Egito, ou algum outro povo de fora, para vir contra Judá, por exemplo. O inverso. Eles vêm, então... começa esse momento na história de Israel, e essa divisão deles acaba, e eles cada vez se enfraquecendo mais na luta um contra o outro, e muitas vezes chamando alguém de fora, ao invés de ser um povo só para se levantar em nome de Deus contra os outros, a ponto de eles vão se enfraquecendo, e de repente, então, eles vão cair na mão dos sírios, dos assírios, e vão ser completamente dominados até então a chegada de Jesus. E quando Jesus chega, o povo de Israel já tinha sido dominado e dizimado, levado cativo, definitivamente cativo, e o povo de Judá está escravizado, está sob o domínio de Roma quando Jesus chega. E é por isso que muitos vão acreditar ali, como Judas, que era de um segmento teológico que acreditava que o Messias viria para essa restauração física, essa restauração de poderio de reino. Eles acreditam, então, que Jesus, esse Messias, seria isso, e de repente, justamente por causa de que quando Jesus chega, eles estavam vivendo sobre o domínio de Roma, sobre um domínio de um dominador, perdoe a redundância. Então, olha, é muito mais de um vazio, porque, como eu estava dizendo, a vida da gente não passa assim, nós não somos uma ilha. É muito mais do que esse vazio, que por si só já seria tragédia suficiente para nós pararmos, olharmos para a vida de Salomão e, sendo mais sábios do que o próprio Salomão, que foi o homem mais sábio, aprendermos com os erros dele e meditarmos enquanto há tempo, enquanto ainda temos vida para ser vivida, reordenarmos os nossos valores, reordenarmos em nós, com a graça de Deus e da palavra de Deus, o que é que vale, afinal, nessa vida, quanto vale, para eu poder dar valor, para eu poder me dedicar mais para aquilo que realmente vale, e para eu me dedicar menos para aquilo que vale menos, e para eu não me dedicar nada ou dedicar minha vida a atacar aquilo que não vale ou que deve ser atacado. Eu preciso, sendo, repito, mais sábio do que o próprio Salomão, o homem mais sábio dessa vida, eu aplicar a verdadeira sabedoria, que é essa de contemplar os erros dos outros e, aprendendo com os erros dos outros, não precisar cometer os mesmos erros. Essa é a sabedoria que está ao alcance de todos nós, e nisso nós podemos, então, ser mais sábios do que o próprio Salomão, o sábio dos sábios. Porque Salomão, no auge da sua sabedoria, de uma sabedoria de fato como dom dada por Deus, não o impediu dessa tragédia existencial, e que não se resumiu à sua existência, mas que colocou um mal tão grande sobre Israel, que foi esse estado de pobreza e consequentemente, em seguida, da divisão de Israel. E nós podemos, sim, viver uma vida em que, minimamente, é claro que a gente vai chegar no final da vida, olhar para trás e identificar, sim, erros, mas nós vamos poder olhar a nossa vida e dizer, não foi um completo vazio. Tem coisas que eu fiz na minha vida que vai ressoar para a eternidade. A questão é que, afinal, quando a gente chega no final da vida, eu tenho a convicção, embora eu ainda esteja muito longe dela, apesar dessas barbas já brancas e do cabelinho já faltando, eu sei que está muito longe o final da minha vida, mas eu sei disso, eu tenho a convicção disso, de que quando a gente chega ao final da vida, a gente terá a consciência, agora no momento irreversível, de que, de fato, a única coisa que se terá feito nessa vida, que terá valido a pena, que não terá sido um completo vazio e correr atrás do vento,
será aquilo que, em tendo sido construído, repercutirá para a eternidade. Repercutirá na minha vida e na de outros para fora e para além dessa existência, para além do mundo material. E como a gente vai ver ao longo das meditações, a única coisa que realmente vai repercutir é o amor. Tanto na minha vida, na medida em que eu amo, eu planto em mim na medida em que eu amo, eu estou plantando algo em mim que vai repercutir para a eternidade. Quanto quando eu amo o meu próximo, eu estou plantando na vida dele coisas que serão, repercutirão para a eternidade. Mas Salomão não tinha, no auge da sua sabedoria, esse discernimento. E aí eu cito aqui também, tem uma citação que eu faço também, deixa eu ver a hora aqui, a citação que eu faço também de um poema do meu pai, pastor Geraldo Borges, que fala exatamente dessa inversão de valores e de como o ser, que é o que de fato é em Deus e o que de fato importa, né? É o que nós somos, e de repente a gente, numa inversão de valores, o ser começa a se confundir com o ter. E nesse mundo nosso, como ele diz, meu pai diz, o que nós temos ou fazemos é o que acaba dizendo o que nós somos. E a gente acredita nisso e fica tentando mostrar o que a gente tem e o que não tem, como se tivesse também. E tentando fazer tudo como... tentando se identificar para as pessoas, mostrar para as pessoas aquilo que a gente é. E o inverso também, a gente olha os outros e julga os outros e se relaciona com os outros, não a partir do que de fato eles são em Deus, mas a partir daquilo que eles têm e a partir do que eles fazem, principalmente se fazem para a gente. Essa é a maneira como a gente inverte e se relaciona com as pessoas e se relaciona com as coisas, com o próximo e com os bens materiais, e tem essa inversão. E meu pai já lá, nossa, muito novo, no início ainda da sua vida, meu pai escreve esse poema aqui, onde ele já tinha essa consciência do perigo dessa inversão e da tragédia dessa inversão, e eu vou ler esse poema aqui, claro que não com a qualidade que ele leria, mas aqui que ele recitaria. Meu pai, claro, ele não leria, ele recita. Caminhando pelas ruas, o nome é Caminhando Vi. Caminhando pelas ruas, campos e palácios vi, crianças sem pai, sujas, famintas, de pés no chão, lacrimejando empurradas na triste encruzilhada do ser sem ter. Nesse terrível lugar onde o ter se encontra com o ser. Esses valores equivocados do ter se encontra com o ser, em que o que você é não importa se você não tem, e que embora você não sendo, mas se tiver, isso é o que, na verdade, no final das contas, vai contar. E pensando nessa encruzilhada, permitam-me, desculpa, cortar aqui a poesia, mas eu me lembro uma vez eu estava descendo lá em Guarujá, em Guarapari, acho que já falei com alguns de vocês isso, não me sai da memória isso, e fala demais dessa encruzilhada do ser sem ter. Para mim, naquele momento, essa encruzilhada, que é algo existencial, estava materializada para mim naquele momento ali. Eu estava descendo da praia, e eu vi, então, descendo também da praia, bem nesse momento de uma determinada encruzilhada, uma quadra, logo na quadra atrás da praia, no caminho do apartamento onde eu estava, apartamento da mãe da Carol, e a gente voltando para o apartamento. Aliás, eu acho que eu estava sozinho nesse dia. E aí, então, o que eu vi? Bem nesse momento, descendo da praia, duas senhoras com um carrinho de bebê nas mãos, empurrando um carrinho de bebê. Dentro desse carrinho de bebê, tinha um cachorrinho, uma coisa mais linda e mais fofa do mundo, todo produzido, todo confortável, descendo e vindo de um dia de praia, curtindo a praia. Tratado como um ser humano, como um bebezinho, muito bem cuidado, por sinal. E aí, nessa mesma encruzilhada, então, do outro lado da calçada, e eles literalmente iam se encontrar um pouco depois ali, enquanto essas senhorinhas atravessavam, vinham dois garotinhos, empurrando, um estava empurrando e o outro puxando uma carroça, que era para ser puxada por um animal, não chega a ser grandona, mas uma carrocinha pequena, mas que, em princípio, deveria estar sendo puxada por um animal, cheia de lixo,
reciclável. E eles estavam muito maltrapilhos, maltratados pelo sol, pelo tempo, sem camisa. Você via ali no aspecto deles, ralando depois de um dia de trabalho, eles se encontram com esse cachorrinho, que, embora não sendo, tinha, e era como se de fato fosse em detrimento deles, que de fato eram, mas apesar de não ter, eram tratados como se não fossem. É assim que a sociedade os via, como é assim que a sociedade, muitos de nós na sociedade, a grande maioria os vê. E eles, então, nesse encontro, o máximo que a gente é capaz de dar para um garotinho deles é uma esmola, e isso se a gente tiver certeza que ele não vai usar para droga, que ele realmente vai comprar o sanduíche que ele diz que está querendo para matar a fome dele, ou a sandália que ele quer para poder proteger do sol quente enquanto ele trabalha. Se a gente tiver convicção, possivelmente eu entre na loja e compre para você, para garantir que é isso mesmo que você quer. Mas eu fico imaginando no coração daqueles dois garotinhos essa cena que certamente se repetiu vez após vez, dia após dia, ano após ano para esse garotinho, que é que essa inversão do ser sem ter, do ter sem ser, aliás, e de o ser não ser suficiente, o quanto essa inversão tinha um potencial de pervertê-lo, de massacrá-lo, de torná-los em monstros, e que a graça de Deus pode não ter acontecido e espero não ter acontecido. Mas o potencial disso, o quanto isso os machucou, o quanto isso tinha um potencial de fazer com que ele passasse a odiar os ricos, a odiar os granfinos, os burgueses, aqueles que estão nos seus carros, nos seus celulares, para quando precisarem fazer uma abordagem, serem capazes das mais altas atrocidades. Não estou dizendo que nada justifica, não é isso. Eu estou dizendo de algo que muitas vezes explica. É essa inversão, que hoje eu estou do lado de cá e por essa inversão do ser sem ter, eu trato as pessoas a partir do que elas têm. Isso é doloroso, isso é pesado para quem não tem. Isso é incutido na cabeça dele a tal ponto que talvez lá na frente, direto ou indiretamente, ou esse próprio ou um outro que também foi massacrado por isso, ele me aborda com a arma na mão. Repito, isso não justifica, mas muitas vezes explica. Porque ele está tão acreditando que se ele não tiver, ele não é, que agora me abordar para levar o meu tênis de marca, para levar o meu carro, para levar o meu dinheiro, e assim, tendo poder ser para ele, é uma questão existencial. Isso está no inconsciente. Do mesmo jeito que está no meu e no seu, do outro lado, claro que para ele também vai ficar isso no inconsciente. Então, essa encruzilhada, para mim, não sei se me fiz entender, espero ter me feito, mas essa encruzilhada que um dia foi muito nítido para mim ali nesse encontro. Lares arruinadas, gente sem telhado, no sol, na chuva, no frio que dói, sem agasalho, sem rumo, sem prumo, em busca da vida, na triste encruzilhada do ser sem ter. Velhos abandonados, em asilos jogados ou em cárceres privados, olhando ao longe, sem ver sentados, solitários, calados, buscando o dia do ser sem ter. Homens palacianos, mantendo-se no poder, chorando de medo de um dia perder a glória e a fama e a oportunidade de ter, mas o seu maior pecado é ter sem ser. Madames granfinas e gente pensante, sequaz de algum ou seguidores de algum, lágrimas, dinheiro e fama, como antolhos, que é aquele negócio de cavalo que você põe o animal para ele não enxergar nada do lado e só enxergar uma única coisa. Como antolhos que mostram o ter em detrimento do ser. Ou seja, agora ele evolui na poesia, não é só o ter sem ser, mas agora é o ter em detrimento do ser. Para eu ser dentro do padrão que vigora, se precisa ter, então eu vou ter para ser, ainda que necessário, anular a sua existência e te matar para ter o que você tem. E a gente aqui está falando de latrocínio. Em detrimento do seu ser, em detrimento da sua existência, eu vou ter para assim poder ser. Não é que sem ser eu não seja, mas dentro dos valores que a sociedade vive e que eu acabei acreditando nisso, nesses olhares que me julgam pelo que eu tenho, eu vou ter que me apoderar do que você tem, nem que para isso a minha intenção não é, senão seria o homicídio. Minha intenção não é matar a sua vida, mas, se necessário,
para me apoderar ou para manter a minha posse, eu anulo a sua vida, anulo a sua existência, eu acabo com o seu ser, que só mostram o ter, são antolhos. Agora o cara está cego, ele não enxerga outra coisa. Eu preciso ter, em detrimento, inclusive, do ser. Seja do meu, porque eu me anulo nessa vibe, nessa mentira, e eu acho que agora é o ter realmente que diz quem sou, mas também nesse outro sentido, porque para ter eu posso anular a sua existência e quem você é. Rufiões, pelo menos nessa existência. Rufiões e sultões ressurgindo, solapando os lares, agigantando a ira, a angústia e o ódio, são as manes de uma destruição iminente. Olha só, os sinais, como o papai já via no início dele, rufiões e sultões ressurgindo, solapando os lares, agigantando a ira, a angústia e o ódio. Olha o potencial dessa inversão de valores aqui, né? Agigantando a ira, a angústia e o ódio, são as manes de uma destruição iminente. Isso aqui evidencia que a destruição está muito próxima. É uma espécime de uma geração sem Deus. É como Jesus disse que um dos grandes e últimos sinais seria o quê? O amor de quase todos se esfriaria. Onde a gente agora, sem amor, a gente não se relaciona mais pelas pessoas com o que elas são, mas com o que elas têm ou podem nos oferecer. Eu não me relaciono mais com ninguém pelo que ele natural e essencialmente é em Deus, independente do que possa me fazer ou do que possa ter, ou do que ele demande ou deixe de demandar de mim. Então, esse poema extraordinário fala sobre essa inversão de valores. E eu, no livro, eu cito aqui, para mim, essa situação toda, ela levaria para mim Shakespeare vivendo hoje, eu parafrasio e digo que hoje Shakespeare não diria mais ter ou não ter, eis a questão, mas ele diria, pelo menos sob essa ótica aqui, eu então pelo menos o digo parafraseando ele, ter ou não ser, eis a questão. O ter passou a ser a questão da própria existência, não é mais o ter pelo ter em si, quando Shakespeare ter ou não ter, eis a questão, mas agora é ter ou não ser, a questão é esta. Tudo, a existência, o ser se resumiu ao ter, e aqui no ter, incluindo o que eu posso fazer, aqui também incluído nesse ter aqui. Então, meus irmãos, nós precisamos, e daí essa ideia dessa introdução, urgentemente renovar a nossa mente. Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 vai dizer: não vos conformeis com esse mundo. Não vos amoldeis a esse mundo. Não tomem a forma desse mundo. Esse mundo tem uma forma, ele tem uma forma. E vocês não devem andar, ser e existir de acordo com essa forma. Vocês devem ser remodelados. Tá, mas remodelado com que padrão? A Bíblia diz, com o padrão divino. Não vos conformeis com este mundo, com este século, com essa cultura, com esse padrão que vive essa inversão de valores, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É para renovar com essa vontade de Deus plantada na nossa mente, num primeiro momento, e que desça e seja arraigada, plantada definitivamente no nosso coração. Quando isso acontecer, e na medida em que isso acontecer, o nosso olhar vai ser transformado. E é onde a gente, na medida em que isso acontece, os valores vão se reajustando, eles vão se corrigindo. E é onde o ser cada vez mais, independente do ter, tanto o meu quanto no meu próximo, ele vai tomando a dimensão que de fato é. E as relações começam a se pautar baseado no que de fato nós somos. Eu vou receber as críticas, as afrontas pelo que eu não tenho e não faço, colocando no lugar do que não tenho e não faço, porque ao ter minha mente renovada, eu não levo isso para o plano existencial, eu não levo as críticas para o plano existencial de mim, eu não me sinto diminuído com as críticas, sejam elas justas ou injustas, porque o que eu sou, porque sou em Deus, independente do que eu tenho e faço. Na medida em que a minha mente é renovada e é renovada por esse relacionamento com Deus, essa convicção vai tomando conta de mim.
e essas coisas não me abalam. E quando eu perco o que tenho, não me abala. Quando eu perco as forças do fazer, isso não me abala. Por quê? Porque eu sei que o que eu sou porque sou em Deus, e Deus é absoluto e nada me separa dele, conforme a Bíblia diz. E ao olhar para o próximo, da mesma forma, eu sou capaz de me relacionar com o próximo a partir dessa verdade. E eu me relaciono pelo que ele é em Deus, que é absoluto e que não é diminuído, e, portanto, o que o meu próximo é não é diminuído em razão do que ele tem ou deixa de ter, e nem aumentado, e nem pelo que ele faz ou pode fazer para mim ou para os outros. E mesmo que ele faça um mal para mim ou para os outros, ele não é mais e nem menos em razão disso. Ainda que ele mate alguém, ele é um assassino, e ele é julgado, ele é condenado, e ele está preso. E ele tem, de fato, que ser segregado, ele tem que ser colocado ali para refletir sobre o que fez, ele tem que ser colocado ali para a sociedade ser resguardada e etc., para ser ressocializado, embora na prática a gente saiba que o nosso sistema não costuma ressocializar, mas de fato ele precisa estar lá. Agora, o meu olhar para ele, a minha energia para ele, eu sei que aquele fato terrível que ele praticou, ainda que se tiver sido contra alguém meu, e ele matado e tirado da existência de alguém meu, ao olhar para ele, isso não diminui em nada quem ele é, porque enquanto respirando e vivo, esse mal que ele fez, esse assassinato que ele praticou, esse estupro que ele praticou, qualquer coisa que ele tenha praticado de mal, essa corrupção que ele praticou, esse pecado está sobre os ombros de Jesus, do mesmo jeito que os meus pecados estão sobre os ombros de Jesus, e ele é absolutamente em Jesus. Apenas quando, depois do último suspiro, é que ele perde a oportunidade, se não colocou esses pecados sobre Jesus, se ele não aceitou o sacrifício de Jesus, de fato, ele não é mais. E ele, não sendo, ele vai experimentar esse lugar que é chamado de inferno, que é justamente o lugar em que ele é afastado de Deus, que é o absoluto e a fonte da nossa existência, e a separação em si de Deus absoluto, que é aquele em quem nós somos, essa separação em si já é o inferno. Eu não tenho noção do que é a gente existir fora de Deus e sem Deus, porque mesmo no pecado e vivendo esse tempo, caídos, nós temos ainda, no mínimo, uma fagulha da presença de Deus. Mas esse lugar de separação absoluta de Deus, isso é um inferno por si mesmo. Eu não sei se, além disso, existe algo materializado, se existe literal o lance do lago, e se tem os bichinhos comendo literalmente ali, como Jesus disse, ou se aquilo é algo figurado. O que eu sei é inferno de verdade, e eu posso começar a viver esse inferno nessa vida, é a separação de Deus. E na medida em que a separação aumenta, eu vivo um inferno maior. E na medida em que essa separação diminui, eu me aproximo de Deus, o meu inferno diminui e eu começo a vivenciar o céu, mesmo aqui nessa terra. E o céu, para mim, de verdade, vai ser quando eu morrer, à luz da Bíblia, quando eu tiver sido restabelecido nessa presença absoluta de Deus. Isso é o que é o céu, independente de coroinha de ouro, de pedrinha, de onde, se eu vou ter casa, não vou, onde é essa casa, se essas coisas são literais ou se não são, mas é o que eu, de fato, vou voltar a estar mergulhado absolutamente em Deus, como já estive no meu nascedouro, em Adão, quando fui soprado, embora eu não tenha memória consciente disso, mas em algum lugar no meu espírito eu guardo essa memória, e é uma memória que me traz essa saudade do eterno, mesmo quando eu não o conheço. E como a gente vai ver, é algo que já começa a me impulsionar no sentido da busca desse Deus, da busca de algo para fora dessa vida que possa me completar. E porque, como Salomão, que viveu tudo, se deu tudo, experimentou tudo e chega no final da vida e vive um absoluto e completo vazio e diz: a minha vida foi um correr atrás do vento. Por quê? Porque ele estava procurando preencher esse vazio existencial que todos nós, seres humanos, carregamos pela ausência de Deus, pela separação de Deus lá no Éden. E ele estava procurando preencher esse vazio nas coisas materiais, nas realizações. E ele experimentou absolutamente tudo e absolutamente tudo em tudo. Ele chegou ao auge e ao máximo em tudo e não preencheu, pelo contrário. Quanto mais a gente tenta preencher esse lugar com coisas materiais e coisas dessa vida, tanto mais esse vazio vai aumentar.
E essa é uma das razões que tantas pessoas se suicidam. É quando ele chega num ponto onde ele não vê expectativa nenhuma para essa vida, nessa vida, para preencher um vazio que existe dentro dele, um vazio absolutamente impossível de você conviver com ele. Porque é um vazio que ele vai se agigantando a ponto de parecer que vai explodir você como um todo, quando isso, e na medida em que isso se agiganta. E a ponto de a pessoa, para ela, a melhor coisa que possa acontecer antes que esse troço desse vazio se exploda é ele acabar com a própria vida. Mas porque para ele não foi apresentada essa possibilidade, ou em tendo sido, a própria religião pode tê-lo confundido, e ele, o que era para ser o transcendente que daria para ele a experiência, às vezes a religião traz o transcendente para dentro de uma caixinha, que de repente ele esgota também essa caixinha, porque o que era transcendente virou material, através de rituais, através de metas, através de expectativas, através de tantas coisas que se resumem na própria religião, por mais que possam ter o seu valor positivo, mas ao tirar o aspecto transcendental, que é o principal, você acabou com a última esperança que poderia ter para essa pessoa. E para essa pessoa não tem mais esperança a não ser acabar com a própria vida antes que esse troço, esse vazio que uma vez depositado em Deus, e de repente ele acha que esgotou o próprio Deus, mas o que ele esgotou foi a religião. E para ele não tem mais solução. Salomão não fez essa busca, pelo contrário, Salomão começou a vida com relacionamento com Deus. E Deus disse para ele: não adore outros deuses, não se case com mulheres desses outros povos, porque se você fizer isso, você vai acabar sendo influenciado para adorar os deuses delas, os deuses dos outros povos. E se você fizer isso, eu vou te rejeitar. E em te rejeitando, o nosso relacionamento acaba. E quando isso aconteceu, o dom de Salomão da sabedoria continuou. Por isso, de fato, ele diz ao final da vida que a sabedoria não o deixou, essa sabedoria como dom de Deus, mas o fruto do Espírito, que é o amor, que só vem por essa presença de Deus, o relacionamento com Deus, esse se esvaziou e ele perdeu. E em tendo perdido, ele usou a sabedoria dele para explorar mais ainda o próximo. Uma sabedoria divina, um dom de Deus, contra o próprio Deus e contra os filhos de Deus. E começa a explorar o seu próximo com uma sabedoria divina, com um dom de Deus, ele usa contra o próprio Deus e contra os filhos de Deus e contra ele mesmo, porque ele acabou se mergulhando e se arremessando contra essa parede que é o confrontar com a vontade de Deus para a vida dele, e ainda mais nesse nível que ele fez. O negar o próprio Deus. E ele, então, é abandonado, como o próprio Deus diz. Ele que chegou a ter 2 experiências diretas com Deus, presenciais com Deus, de Deus falar com ele, mas ele abandona e cai nesse lugar de agora querer preencher esse vazio existencial com coisas dessa existência. E ele chega e toma essa grande decepção e diz: foi um completo vazio e um correr atrás do vento. Nós precisamos, meus irmãos, acreditem, todos nós em alguma medida. Não pense como eu não posso me iludir, achar, não, comigo já está tranquilo, eu já estou tudo hierarquizado direitinho. Não, é dia a dia. Jesus disse: quer vir após mim? Dia a dia. Você ainda está respirando, você ainda está vivo, você ainda tem mais um dia, o Emer. Então, hoje, de novo, e mais uma vez, você tem que tomar a sua cruz e vir após mim em direção ao Calvário, o lugar de morte, onde você vai mais uma vez matar o seu ego, numa área nova ou na mesma área, matar um pouco mais esse ego e cada vez mais deixar que eu viva em ti através de ti. E na medida em que isso acontece, vai se tornando verdade o que Paulo diz: não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a cada dia isso vai sendo construído, de graça em graça, de aproximação do trono de Deus em aproximação do trono de Deus. E no dia a dia, ao colocar em prática tudo aquilo que eu aprendo, não só no cognitivo, mas que o Espírito Santo planta em mim, me impulsiona para eu fazer com relação ao meu próximo, que também, como a gente vai ver, é alimento. Então, essa mudança de mentalidade, essa renovação de mentalidade, essa reestruturação dos valores mentais, mas ela exige tempo, ela exige dedicação.
vou fechar aqui mais 15 minutinhos, tá? Ela exige tempo e exige dedicação. Por isso eu, mais uma vez, insisto com vocês, meus queridos, vamos nos dedicar. O tempo está próximo, seja porque Jesus de fato está para voltar para todo mundo, seja porque para aquele de nós que tiver a maior longevidade, chegar aos 80, 90, 100, 110, 120 anos, é ali. 120 anos está logo ali. Eu estou com 47, voou. Se eu dobrar isso, terá voado do mesmo jeito. E teria sido uma vida extremamente longeva. Difícil imaginar até chegar nisso, ainda mais passar disso. Mas voa. A vida, por mais longa que seja, ela é como um sopro. Salvo engano, Eclesiastes vai dizer, agora não sei se Eclesiastes é provérbio ou se é um provérbio popular, mas acho que não, eu acho que realmente é o provérbio Eclesiastes. Mas seja o que for, é uma verdade, que a vida é como como que alguém que uma encomenda, a expressão é a encomenda que a parteira despacha para o coveiro. Quando você está vivendo a vida, você não tem essa percepção, mas quando você chega na hora que o coveiro vem para o seu encontro para dizer, oi, tudo bem? Tudo, estou indo para te levar e te enterrar, beleza? Independente de você dizer beleza, ele vai te levar. Para quem já está nessa hora, seja numa situação de um acidente, de uma coisa que vai acontecer e que sua vida passa como um filme, ou seja, de fato, alguém que naturalmente, pela idade, sabe que está para chegar, para essa pessoa, é como simplesmente tivesse passado assim. Foi um parto, e no parto já escorregou e já caiu na cova, onde o coveiro vai jogar a terra para me enterrar. Voa, simplesmente voa. E a gente, então, precisa de levar a sério isso, porque essa inversão de valores, o diabo é muito esperto, e ele está trabalhando nisso ao longo de séculos, e agora de uma maneira muito mais efetiva, porque tem todo já uma preparação para que essas coisas aconteçam bem e para nos separarem de Deus, para a gente não dedicar tempo para Deus. E a gente precisa de conscientemente dizer, não, eu realmente, é pela fé, eu tenho fé que essas coisas são verdades, e se eu de fato acredito nisso, eu preciso viver como quem acredita, a fé é a certeza do que eu espero, se eu tenho certeza disso, eu vou precisar de gastar tempo com isso. Tempo estudando, tempo orando, tempo meditando na Bíblia, tempo praticando essas verdades que a gente vai aprender, não só aqui, mas principalmente através do que o Espírito Santo vai ministrar no coração de cada um de nós. Eu faço um contraste aqui ainda nessa introdução com Jó, e aqui já terminando, que num sentido oposto, Jó, a Bíblia não registra que ele já tenha tido nenhuma presença com Deus ali, uma revelação pessoal com Deus e tudo, mas Jó era alguém que apenas tinha a lei de Moisés lá, de alguma forma ele teve acesso àquela lei, e ele pautou a sua vida a partir dos ensinamentos ali, e aquilo se cumpria na vida dele, que a Bíblia tem aquelas promessas de Deuteronômio lá, e ele se relaciona com Deus a partir daquilo que ele conhecia Deus, que era aquele Deus que, olha, se você fizer tudo que eu mandar, eu vou te dar prosperidade atrás de prosperidade, longevidade, eu vou te dar muitos filhos, você vai ser honrado, respeitado, etc, etc, etc. E se você desobedecer um só desses, eu vou vir e vou destruir você, vai vir um monte de maldição. Bênçãos versus maldição, obediência versus desobediência. Essa era a relação de Jó com Deus, era como ele conhecia Deus. E ele pauta a sua vida nisso, que era o que ele conhecia, e de fato acontece com ele. E um dia o próprio Deus, então, a narrativa de Jó é que o próprio Deus, então, dá testemunho sobre Jó para Satanás. E num dos momentos em que Jó chega ali, o diabo chega para Deus, não vou me estender sobre o que significa isso, como é que é esse negócio de Deus e tal, vamos pular essa parte. Mas então disse, de onde você vem? Ele diz, de passear pela terra e rodear por ela. E aí Deus vai, então, e diz, se você observou meu servo Jó, íntegro, reto, temente a mim e se desvia do mal, e aí ele vai dizer, eu tenho visto ele. Mas é fácil, né, ser Jó? É fácil ele se dedicar desse jeito para o Senhor, ele ter essa estima, esse amor pelo Senhor, essa obediência, porque o Senhor o cercou
a ele e tudo que ele tem, concebe. Olha só, então, o diabo que a Bíblia diz que veio para matar, roubar e destruir, chega e diz para Deus que está andando e rodeando na terra. Ora, se esse é o objetivo dele, ele é um ladrão que veio para matar, roubar e destruir, ele está rodeando para quê? Para ver quem ele pode matar, roubar e destruir. E aí Deus, certamente vendo o quanto ele não conseguia afetar a vida de Jó, e diz aí, você viu Jó? É bem retórico isso, Deus sabe que ele tinha visto. E ele disse sim, mas é também, né? Você protegeu ele, e de fato a Bíblia disse que aquele que está em Cristo, o maligno não toca na nova aliança. E na velha aliança diz que Deus o protegeria e que realmente só teriam bênçãos. E para isso, então, Deus tinha que o cercar. E a palavra sebe que ele usa ali é como uma cerca viva, que vai se entrelaçando, e você não consegue ter acesso a absolutamente nenhum do outro lado. É esse tipo de cerca que a palavra sebe significa. Então o diabo tenta atingi-lo, mas não consegue, tenta atingir, não consegue, porque realmente era uma promessa de Deus na velha aliança e que em outras áreas para a gente, não necessariamente material, também se aplica. O diabo não pode nos atingir quando estamos em Cristo, embora aqui não mais com essa conotação material. E aí ele então diz, mas também deixa eu tocar. Abre um pouquinho dessa fresta que ele, pela desobediência, não abriu, abre você mesmo e me libera para eu entrar e fazer um estrago lá para você ver. E aí Deus então diz, tudo bem, mas não toca na vida dele. Foram 2 momentos, né? Mas resumindo, nesses 2 momentos ele ataca absolutamente a saúde de Jó, mata todos os seus filhos, 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Todos os seus bens, era um homem extremamente rico, e todos os seus bens se vão, a sua reputação se vai, a sua posição social é derrubada da noite para o dia, e com doenças terríveis, 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 e dores terríveis, e de repente, então, ele se encontra agora nesse estado. No movimento inverso de alguém que, Salomão, que tendo começado a se relacionar com Deus, abandona Deus e termina a vida num completo vazio e depressão. Para mim, Salomão está num estado de depressão, onde você diz, cara, minha vida foi um vazio. Como você não entrar numa completa depressão e saber que você não pode voltar para consertar tudo que você fez? Para mim, Salomão, se não entrou, estava entrando numa depressão. Agora, o inverso é Jó, que você não vê ele tendo essa relação, mas pela fé, acreditando no que a palavra diz, seguindo isso, e de repente, então, tudo sendo tirado dele, tinha tudo, então, para blasfemar, como era a intenção de Satanás, e de abandonar Deus e de entender ou que Deus não existe, como é uma tentação nossa quando as coisas não acontecem para a gente, ou até de entender que Deus até existe, mas ele existe contra mim, então eu também vou ser contra ele, o que é igual ou pior até do que não acreditar em Deus. Mas Jó, que tinha tudo para isso, não, ele vai rebatendo, discutindo ali com as pessoas que estão acusando ele, dizendo, se Deus me desse uma oportunidade de eu me defender, eu me defenderia, porque eu tenho sido íntegro, tenho sido justo, e Deus não está sendo justo comigo, porque dentro do padrão que ele trabalhava. Mas Jó mostra que dentro dele, na mente dele, no coração dele, esses valores estavam muito bem estabelecidos. E aí eu vou ver aqui nesse parágrafo aqui, porque eu não vou lembrar de cabeça. Então, em meio a essa turbulência, Jó não perdeu a convicção a respeito de quem ele era e da sua origem, que é uma das coisas que nós vamos buscar ao longo desses estudos aqui na Palavra de Deus, buscar. Qual é a nossa origem? De onde a gente vem? Porque para eu saber quem eu sou, eu preciso buscar isso na minha origem, né? De onde eu venho. E como a gente vê isso? Que em Jó 33:4 ele diz, o Espírito de Deus me fez e o sopro do Senhor, o Todo-Poderoso, me proporciona a vida. Mesmo no auge desse caos, ele não perde a convicção de onde ele vem e de quem ele é, porque então ele se vê como esse sopro de Deus, o sopro do Todo-Poderoso me proporciona a vida, como a gente vai ver nos inícios das nossas reflexões. Segundo, ele está consciente do seu destino, de que a sua vida não se limita a essa existência. Ele diz lá no capítulo 19, versículo 26 a 27, de que ele tem a convicção de que depois de que todo o meu corpo estiver consumido pela terra, já sem carne, a carne já comeu, então eu contemplarei a face de Deus. Quão grande e intenso é o desejo do meu coração por esse dia. Por mais que ele entendia que Deus estava sendo injusto, a expectativa dele estava para além dessa vida.
e um cara que está com as coisas trabalhadas nesse nível na mente e no coração, não tem como o ter e o fazer confundir a existência dele, porque ele sabe que a existência dele vai para além, não se confunde com o que ele tem e com o que ele faz. E ele sabe que mesmo que ele já estiver morto e enterrado, e com a carne toda comida, Deus há de se levantar e ele vai contemplar Deus face a face. E ele diz que o coração dele deseja, como o meu coração deseja, esse dia. E aí o terceiro é o valor secundário dos bens materiais, quando tendo perdido tudo, e a mulher diz para ele, blasfema contra esse Deus e morre. E ela diz em Jó capítulo 19, Jó capítulo 1, 21, ele vai dizer, nu eu vim do ventre da minha mãe e nu eu vou voltar. Deus deu e Deus o tomou, bendito seja o nome do Senhor. É essa hierarquização correta na mente e no coração que nos permite não confundir essas coisas. E, por último, ele era consciente da existência de um ser supremo, detentor do controle sobre todas as coisas, mesmo que agora a vida dele está um caos. E ele diz no capítulo 19, versículo 25, eu sei que o meu Redentor vive, embora, para quem olha, ou ele não existe, ou ele existe contra mim. Mas ele diz, eu sei que ele vive, que no fim ele há de se levantar para defender a minha causa, e ainda que eu esteja no túmulo, já no pó do meu túmulo. Então, você vê, a convicção dele para Deus, as coisas estão hierarquizadas, e a esperança não é para essa vida, a ponto de ele saber que Deus não existe contra ele, embora nesse momento, para ele, Deus o estaria atacando. Ele não duvida nem da existência de Deus e nem cogita de que Deus existe contra ele. Ele sabe que Deus existe a favor dele, apesar de aqui, momentaneamente, Deus o está atacando. É a leitura que ele fazia, ele não sabia que era Satanás e apenas autorizado por Deus. Então, assim, eu termino aqui, o nosso horário deu, e eu termino aqui com esse desafio a partir dessa introdução. A finalidade da introdução é sempre essa, e é essa a ideia, de te incentivar a domingo após domingo voltar aqui. E você que está vendo o vídeo e que não veio, que no próximo domingo possa estar, aquele domingo que não puder estar, que esteja. Mas que a gente siga essa sequência e que, para muito além da letra, eu acredito que o espírito da letra há de estar conosco, que Deus há de se revelar a cada um de nós e há de produzir em nós aquilo que Ele espera que seja produzido em nós. E aí, adiantando, então, essa é a ideia. O livro Tudo se Resume ao Amor, como o próprio nome, então, diz, dá essa ideia que, ora, se tudo se resume no amor, então também a nossa origem, o nosso destino e a nossa existência se resumem no amor. E, de fato, nós vamos ver que nós temos origem no amor, que a nossa nosso destino está no amor e que também o propósito da nossa existência está no amor. E, ao longo desses estudos, nós vamos ver as implicações disso. E, uma vez hierarquizadas essas coisas, nós vamos estar cada vez mais livres da lavagem cerebral que nos é dia a dia bombardeado pelos valores desse mundo, sendo que a tendência é, na verdade, aumentar. E ao final desse livro, eu realmente acredito que nós estaremos cada vez mais capacitados, e alguns de vocês já estão mais de uma vez, né? O Tiago mais de uma vez, o David, o Pedro, alguns de vocês estão já mais de uma vez aqui, mais de duas, nessa sequência. Mas eu sei, e eu também, imagina eu que estou bem mais ainda, mas isso é a realidade da minha vida, acredito que na de vocês, e tenho convicção de que há de ser novamente, é de que cada vez mais Deus vai nos dar a capacidade de, em tudo se resumindo do amor, cada vez mais a gente tem a capacidade de ler a Bíblia, interpretar a Bíblia a partir dessa verdade, através dessa chave de interpretação do amor. Tudo que a gente lê na Bíblia, a gente vai interpretar a partir do amor. Mas não o amor, que é um grande perigo, e tem muita gente fazendo por aí. Tem gente que evoluiu, entre aspas, tem segmentos religiosos que dizem, não, se tudo que a gente lê, se é amor, se tem amor, então está valendo. Mas pega o amor no nível do nosso conceito equivocado e limitado de amor. Mas nós vamos ver o amor a partir do que a Bíblia diz que é amor. Porque senão a gente entra num perigo muito, muito grande, e que a pretexto de interpretar e dizer, não, isso aqui é amor, se é amor, está tudo certo, está tudo bem, a gente vai se ver lutando contra Deus, contra o Espírito e contra a nossa própria existência. Então é isso de minha parte, como eu pedi para vocês tentarem ir de 8 às 10, mas eu fico à disposição, quem quiser ainda conversar alguma coisa, perguntar, complementar, fiquem, por favor, à vontade.
Eu mandei mensagem ali, eu só acho que essa cena merecia uma foto, né? Um contraste bem interessante. Ah, um print que você fala? Não, a cena do cachorro e da criança. Ah, do cachorrinho. Nossa, cara, ela é tão... Eu queria... Eu não tive coragem, sério, de verdade. Eu quis pegar o celular e tirar a foto, eu fiquei constrangido. É tão nítido isso na minha cabeça. Como eu queria ter tirado aquela foto, porque eu tenho essa imagem. Ela é muito ilustrativa, você tem toda a razão. E isso é o nosso dia a dia, guardadas as devidas proporções, é o nosso dia a dia, cara. É o nosso dia a dia. E vocês, cada um na sua pegada, mas vocês que estão na área da segurança pública, em áreas diferentes, é realmente conseguir, com a graça de Deus, cumprir tudo que tem que cumprir à luz da lei. Não é flexibilizar nada do que a lei diz, mas conseguir separar as coisas, o ser humano que está ali e o que foi feito de errado e a lei que precisa ser cumprida, mas sem, no seu olhar, diminuir a existência daquela pessoa, porque isso seria um negócio realmente terrível, né? E para vocês é mais complicado. Para mim é muito mais fácil, né? Até pela própria função minha na sociedade que eu trabalho, para mim é muito mais fácil isso. Eu tenho esse dever para conseguir fazer um trabalho bem feito de olhar a partir do olhar dele e tudo, né? Para vocês a tendência seria o contrário, vocês têm que lutar, mas a graça de Deus, como o desafio para vocês é maior, a graça também há de ser. E repito, de maneira nenhuma, nunca, óbvio, mas ressalto só para não dar nenhuma conotação disso. Não tem nada aqui sobre flexibilização de lei, de rigor de lei, de processo, de nada disso por causa disso. Nós estamos numa sociedade e a lei precisa ser cumprida, todos nós estamos sujeitos a ela, sujeitos ao direito material e sujeitos ao direito processual, né? E tem que ser aplicado com o maior rigor. Aplicar com rigor menor também é ser contrário ao evangelho, porque nós estamos sujeitos à lei, a Bíblia diz isso, né? Mas não é sobre a aplicação ou não da lei, ou pegar mais leve a lei, ou isso ou aquilo. Não. É só de não deixar o coração da gente se equivocar com relação àquela pessoa. Eu gosto quando eu fazia júri, e eu enfatizava, pessoal, o nosso compromisso, eu dizia para os jurados, eu dizia, os senhores fizeram um juramento de julgar a causa conforme os ditames da justiça, da lei e da justiça. Mas os senhores não fizeram juramento e nem poderiam fazer, não foram aqui chamados para julgar essa pessoa. Ninguém aqui é chamado para julgar a pessoa, quem somos nós para julgar alguém? Mas nós somos para julgar a causa. E aí vocês também, que Deus dê essa graça para vocês, de sem julgar pessoas, vocês que trabalham nessa área, sem julgar pessoas, que vocês tenham a graça de julgar causas e de instruir causas, fazendo um trabalho bem feito e aquilo que vocês são pagos para fazer e que tem o dom para fazer e que tem a vocação para fazer, né? Mas só esse cuidado de não julgar pessoas enquanto julgam causas ou instruem processos de causas. Essa ressalva, espero ter sido bem entendido. Eu tive uma cena que eu vi uma vez lá, sabe? Que foi lá na estrutural, eu trabalhava na estrutural lá. E eu estava numa fase que, sem tempo, estudando. Eu nem sei se estava estudando, eu estava mais em farra mesmo. Eu sei que eu vi um pai puxando uma carroça de materiais recicláveis, né? Aquelas carrocinhas, deve ser a mesma que você viu lá. Uhum, e uma criança, mais ou menos uns 2, 3 anos, eu acho, estourando 4 anos, dentro da carrocinha, sabe? E aí o pai trabalhando, pegando ali lata, pegando garrafa e jogava ali dentro e pegava o que ele achava que era necessário ali. E nesse meio termo ele achava uma coisa ou outra, parava e brincava com a criança, sabe? E brincava com a criança e tal, e etc, etc. E a criança ria, brincava, e aí eu vi aquela cena e falei, caramba, a criança não sabe o que está acontecendo, né? Ela não tem a maldade nem nada, não sabe o que está acontecendo. O pai, o tempo que tem para trabalhar é esse aí, leva tem que deixar, e aí dá atenção para o filho. As pessoas falam que essa criança deu azar, porque é pobre, porque tá no lixão aqui e tal, mas ela tem, às vezes, coisa assim, muitos não têm, que é a atenção do pai ali, etc, sabe? E aí aquela cena com muita atenção, sabe? Eu olhei assim, eu falei, às vezes, meus filhos, por exemplo, né? De fato está no olhar, né, Pedro? De fato está no olhar. Essa inversão nossa é que tende a jogar para ele essa mentira
de que a gente que está com o filho num carrão e num conforto, etc., que a gente é mais do que eles. Não pode existir isso. Eu não vejo um problema em si na desigualdade social, claro, o que a gente põe é na miséria, de alguém tendo tanto, deixar pessoas na miséria, deixar o seu próximo na miséria. Agora, desigualdade eu acho algo tranquilo na medida em que tem gente que gosta, que é um conforto, que é um carro, que é uma casa, que é não sei o quê, o cara trabalha para aquilo. Se o outro não faz, mas é porque ele entende que não precisa daquilo, que não quer aquilo, mas os dois estão tranquilos que aquilo não diz respeito à existência, está tudo tranquilo. O David sabe quantas vezes eu falei, né, filho, para ele, eu falei, você não precisa estudar, você não precisa ter grana, não tem que passar em concurso, cara, desde que você se contente com isso, porque isso não vai te tornar nem melhor nem pior. O que eu não admito, e eu falei, se você nem trabalhar, eu te banco a vida toda com o básico. Eu sempre falei isso. Agora, você vai ter o básico, você vai comer o básico, se você vai morar comigo é dentro das minhas regras, se você vai morar só, eu posso ajudar com você, mas num lugar lá na periferia da periferia, porque eu vou pagar bem barato, é um abrigo, você não fez por onde para ter um lugar com... Meu filho, ele sabe disso, eu falei muitas vezes isso para ele, seria, nunca ia passar fome, não ia faltar o que comer, beber e o que vestir, na vestimenta eu incluo a moradia, mas o básico do básico. Se ele não fosse comer na minha casa, eu pagaria para ele o dinheiro do rodizão. Ele ia ter R$2 por dia, um para o almoço e um para a janta, e mais alguma coisa de lanche e tal. Mas em termos de almoço e janta, era R$2 que eu ia ter de despesa para ele, e ele sabe, eu falava isso com ele. Por quê? Porque não precisa. Esse plus, a gente que decide se a gente vai plantar para ter esse plus ou não. Mas é que as pessoas confundem e acham que quem almoça no Horizão é menos do que quem está almoçando no Bambuzão. Não tem nada disso, gente. Só são comidas diferentes que têm ingredientes diferentes, salários diferentes, um prédio diferente, tem um custo mais alto e o cara vai ter que bancar mais ali. Mas não tem diferença. Eu comi muitas vezes lá no Horizão com as pessoas, inclusive de terno. Não tem absolutamente nada. O meu olhar para eles era absolutamente o mesmo. Ninguém também se sentia constrangido com a minha presença por causa do tipo de olhar. E aquilo, se eu precisasse comer lá a vida toda ou não me tornaria nem melhor e nem pior. É perfeito o que você está falando, Pedro, porque o negócio é que a gente fica jogando, nós mesmos, porque se a gente que tem com esse senso de existência, a gente tende a bancar isso para cima dos outros, e o nosso olhar para quem não tem um olhar de menosprezo. E na medida que o pai desse, numa carroça dessa, ele enxerga como um menosprezo isso, enxerga como se a gente se considerasse mais do que ele, e começa a acreditar nisso, aí é que passa a ser um problema para ele, é ele acreditar. Porque enquanto ele não acredita, ele está bem, ele curte com o filho dele, e o filho dele pode curtir bem com ele, pode ter tido uma vida muito melhor do que a minha com o David, que de fato, em boa parte, eu passei muito ocupado estudando para concurso, faculdade, etc., e ele pode ter tido muito mais tempo com o filho. Tudo está no olhar, realmente. Né? O grande problema é essa diferença, é o olhar como eu que tenho olho e o olhar que ele não tem olha. Não é nem o como eu olho para ele, porque ele pode resistir ao meu olhar e não ser contaminado por esse olhar pervertido. Isso aí eu lembro da a minha sogra sempre fala assim, ela sempre ressalta, ela não tem vontade nenhuma de ter dinheiro, ela não tem, nunca teve vontade e não tem, é muito genuíno dela assim, ela realmente de ter dinheiro para suprir mais do que o básico. Eu lembro até um dia a gente levou ela no Outback, Thiago, e aí levando no Outback, quando ela viu que a conta ficou R$330, ela se sentiu culpada, depois daquilo, meu Deus, a gente podia ter comido com bem menos, e essa diferença dava para a gente, ainda mais que ela cuida aqui na paróquia da questão das cestas básicas, aquilo, ela não se sentiu confortável, aquilo é que para ela que é como se ela fosse pior, aí sim, é como ela se fosse pior, porque ela se alimentou naquele... E com essa pegada do amor e do evangelho, é um risco que a gente tem, cara, de como entrar também num buraco sem fundo. Como vocês sabem, lá no final a gente trabalha um pouco isso, tá? E como lidar com os aproveitadores, essa questão de diferença. Tem muita coisa disso aí, mas você vê que a igreja primitiva, quando ela começou mesmo assim, nessa vibe do espírito e tal, de vender tudo e dar para os pobres, etc., a igreja em Jerusalém começou a passar necessidade, começou a precisar logo nas cartas. Você vai ver, recolhendo dinheiro para mandar para a igreja em Jerusalém. Os caras ficaram pobres. E tinha aproveitador lá, como o Paulo adverte, quem não quer trabalhar também não coma, porque tinha gente assim,
se eu vou ter de todo jeito para comer sem trabalhar, para que eu vou trabalhar? E Paulo teve que chamar a atenção. Então, cara, não tem, cada um dele. Como eu fico com a minha consciência muito tranquila, porque graças a Deus eu sempre falei isso com o David, né, filho? Meu filho. Então, eu não daria. O David tem o conforto que ele tem, porque ele está lutando por isso e está fazendo por isso, foi a opção dele. Não teria nenhum problema, absolutamente nenhum, se ele vai pelo outro caminho. Eu dava exemplo aqui na periferia de Brasília, que nem seria no DF. É na periferia, na parte do Goiás, uns lugarzinhos bem remotos, onde ele disse, cara, na época, sei lá, seria hoje equivalente aí para alugar um lugar aí, 400, 500 conto, alugaria para ver o nível do lugar. Isso eu bancaria. Entendeu? Mas é porque, não, cara, é porque escolheu, não tem problema. E morar lá não tornaria ele nem um pouco menor. Se tiver bem, a esposa dele quer isso, vai poder de férias e tal, vai ralar mesmo para o sol de comer ali, se for para ele ter a família dele, ia ralar para caramba. Mas são só escolhas, não tem... Mas as desigualdades que a gente está falando, ela, infelizmente, ela contamina as crianças, mesmo bem pequenininhas, sabe? O que mais impressionava, a Bruna está aqui que deve lembrar, é porque, assim, o ser humano ele tem essa característica de achar que, por exemplo, o Emer, ele é defensor, ele é maior do que eu. O fulano é artista, ele é maior do que eu. E ciclano, etc e tal. O que mais impressionava, e eu já vi isso aqui, é as crianças. Então, tipo assim, uma criança da idade do Benício, certo? Ela olhar para o Benício como se o Benício fosse superior, porque tem dinheiro, o pai dele tem, alguma coisa assim, sabe? A gente já viu isso lá dentro de casa, quando a gente foi doar algumas coisas, quando a gente foi mudar. E aí, o carroceiro que trabalhava no lixo lá fora, a gente chamou ele e tal, e ele trouxe um pequenininho da mesma idade do Benício. E a gente falou, não, pode deixar ele à vontade e tal. Pode deixar ele brincar. Aí a gente deu balinha, né? Os negócios que a gente tinha, ofereceu. E o menininho não aceitava. Ele não aceitava, ele ficava olhando para o pai assim, tipo, eu posso? E mesmo a gente conversando, a gente deixando ele à vontade, ele não se sentiu à vontade. Foi uma coisa assim que eu falei, caramba, como que pode, né? Tão pequenininho. E já acreditando nessas coisas. De alguma forma que ele não tem o direito. E aí eu muita dó. Acho que é justamente isso, né? Essa inversão a ideia aí do ter, do ser, né? Então, desde pequenininho, ele acha que ele só é se ele tiver, né? Ou só é quem tem, né? Exatamente. O David, uma das coisas que o David se lembra bem, algumas vezes ele até comenta, e, cara, como aquilo arrebentou meu coração. O David estava estudando numa escola particular. Nossa, já até sei. Meu pai ter dinheiro, colocar meu pai usar livro usado. Que raiva. Então, o que acontecia? Eu tinha condições de comprar um livro novo para o David. Mas a minha questão é muito de utilidade. Um livro novo, ele tem absolutamente a mesma utilidade de um livro usado de um ano atrás. Absolutamente a mesma. E ainda eu até, como eu usei muito livro usado, eu ainda gostava, porque às vezes foi mal apagado, tinha umas respostas ali que eu ainda aproveitava, ainda tem essa. Pois né? Mas a sua esposa me colocava para apagar o livro inteirinho, como que não tinha essa vantagem não, jovem? Vacilo, jovem. Eu amava quando deixava eu apagar, porque tu era vacilão, cara. Aí é que eu amava, quando eu que apagava, meu amigo. Fala aí, David, você era honesto, né, David? Não era nem a honestidade não, Thiago, é porque ela supervisionava mesmo. Ainda olhava se não estava muito bem apagado, se tivesse com marca. Então eu já me conhecia. A Fernanda olhava página por página. O David, então, ele uma vez chegou para mim arrasado, chorando, e ele pediu, pai, compra livro novo para mim, os meninos ficam me zoando na escola. Cara, como aquilo doeu meu coração, porque aquilo não me custava absolutamente nada para a minha realidade financeira, eu comprar um livro novo para ele. Mas por causa do motivo, eu falei, eu não posso fazer isso, porque eu vou estar ratificando para o meu filho esse padrão dessa inversão de valores, olha o que eu vou plantar nele. Cara, com choro, David, com choro também, eu acho que eu externei, mas aqui dentro chorando demais, eu devo ter externado esse choro. E eu dizia, filho, papai não vai fazer isso porque você não precisa disso. Eu falei, o que você tem que pensar é o seguinte, esses amiguinhos que ficam criticando você e rindo de você, eles não merecem a sua amizade. Eles são pessoas que eles só querem ser seu amigo se você tiver, se você não tiver, eles não querem ser seus amigos.
o papai tem condições de comprar para você, e aí então nem seria problema. Agora, imagina o tanto de criança que não tem condições, e esses amigos que fazem essas crises, o tanto de mal que eles fazem para esses amiguinhos que não têm condições. Esse amigo que pauta a amizade nesse tipo de coisa, meu filho, eles não merecem a sua amizade. Tem tantos outros que não vão fazer isso, e você pode ser amigo desses outros, não faz isso. E, cara, com a graça de Deus, o David assimilou isso, e assimilou, e o troço foi, isso não virou um problema para ele, e isso foi mais uma sementinha nessa ideia de ir contra essa coisa do ser, do ter em detrimento do ser, ou do ter apesar de não ser, né? Várias coisas. Lanche na escola, tinha que levar dinheiro para comprar o lanche, todo mundo levava lanche. Meu pai não, se eu quisesse era o pão que tinha em casa. Eu preferia ficar sem comer, mano. Todo mundo. Mas aí meu pai ia lá e conversava sempre essas coisas. E aí na minha cabeça, gente, mas eu não tô no grupo, porque olha ali, mesmo todo mundo leva o dinheirinho para comprar o lanche, fica parecendo que eu não tenho dinheiro para comprar o lanche. É assim que esse troço é construído. Olha no detalhe, né? Porque, cara, alimento é alimento, lanche é lanche, era coisa gostosa, que a gente ia em casa e vai. Mas é que, para esse padrão do ter, essa galerinha que tem a grana e chega e compra ali, a gente sabe disso, a gente viveu isso, eu sei que todos vocês viveram e eu vivi. Para a gente, essa galerinha é mais. E eu também, das vezes todas que não tinha, me sentia inferiorizado. Meu Deus, o dia que eu tinha grana para levar na lanchonete, eu realmente me achava. Porque a gente confunde isso, meu Deus do céu. Às vezes o pai se endivida, né? Sim. E olha como é interessante. A Maria Heloísa, ela foi para o colégio agora, né? Eu não sei o que está acontecendo, que eu não consigo mexer nessa câmera. Essa câmera do P está muito doida. Eu tenho que sentar de lado para vocês conseguirem me ver. A Maria Heloísa foi para o colégio público agora. E ela estava odiando particular. Ela falou, mãe, eu não gosto das pessoas dessa escola. O tempo todo só quer mostrar que tem. Ah, eu comprei um poppet, eu comprei um melhor. Ah, eu comprei um estojo, eu comprei um melhor. Ah, eu tenho nananã, eu tenho um melhor. Ela não consegue. E aí a gente colocou ela no público agora nesses, acho que nem foi nem 3 meses agora no finalzinho do ano que a gente veio para Porto Alegre e ela, eu quero escola, eu quero ir para a escola, eu tô sem amigos, eu não tenho ninguém, nananã. Aí o Pedro falou, filha, mas a gente está sem dinheiro agora, o colégio aqui custa mais de R$1.000 e tarará. Ela me põe no público, eu quero ir para o colégio público. Não. Aí a gente colocou. Coração na mão, né? Porque eu nunca tinha passado por essa experiência. Mas, enfim, a gente conseguiu que a vice-diretora da escola é uma das esposas dos alunos que está lá, dos capitães, né? E aí eu conversei com ela, falei, fica de olho na Maria Heloísa para mim, ela nunca foi no público, não sabe como funciona e tal. Ela, não, aqui é muito tranquilo, são poucos alunos, não. A gente levou. Aí, beleza, ela passou amor, esses 2, 3 últimos meses, assim, na escola, ela amou, fez um monte de amizade. E aí, beleza, quando chegou no começo do ano agora, eu falei assim, Maria Heloísa, quando você voltar para o colégio particular, mano, essa menina começou a chorar de um tanto. Eu não quero ir para o colégio particular, eu tô cheia de amigas, as minhas amigas não querem ser melhor do que os outros, e nananana. Eu falei, tá bom. Caramba, tá bom. E ela tem 11 anos. Caramba. Não, tá insuportável esse negócio. Na nossa época já era uniforme, né? Qual o problema do uniforme? É que você não quer ser igual a todo mundo, você quer mostrar que você tem uma camisa bonita. Cara, pra gente a melhor coisa que tinha, porque a gente realmente não tinha muita roupa, era poder usar a mesma roupa que era do uniforme, fica padronizado, né? Era melhor. É o uniforme meu pai ia atrás de usado para me dar. Bicicleta. A Maria Heloísa, ela já não tem problema com essas coisas, você acredita? O celular dela aqui era um Moto Z, aí ele apagou. E aí a gente falou, ai, Maria Heloísa, agora você vai ficar sem celular, porque a gente não está sem condições de comprar outro agora, né? Vai ter que esperar aí. Aí um amigo do Pedro tinha trocado o celular dele e ele gosta dos meninos pra caramba. Ele falou assim, não, o meu é ruinzinho, mas eu dou pra... Cara, ela ficou felizona. E as amigas dela têm só celular bom, iPhone, não sei o quê, não sei o quê. E ela não se sentiu menosprezada por conta disso na escola pública, né? Que eu acho que se fosse na particular, não sei como ela se sentiria. Casamento também, né? Na hora de eu me casar, eu conversei com meu pai, né? Aí ele falou, eu falei, pai, posso contar alguma coisa que sua ajuda? Ele falou, não, filho, com certeza, eu banco. Como assim? Mas é o banco da minha maneira, né? A gente faz aqui uma recepção com salgadinho, refrigerante,
Compra um centro de salgados, um refrigerante, faz aqui mesmo no Alphaville. Aquela que eu fiz depois aqui, a que eu ia fazer para ele, para vocês aqui. Mas não, do jeito eu não quero, não. Aí eu fui atrás e eu fiz do jeito que eu queria. Assim, não é uma questão de padrão, né, gente? Eu estou entendendo. Então a gente tem que fazer isso. Não, não tem a ver. Cada um encontra uma maneira, você pode dar para o seu filho tudo, mas deixar muito claro as coisas para ele. Deus vai dar para cada um a estratégia, né, de como fazer para esses valores não ficarem arraigados. Com o David deu certo. Cara, eu vou falar assim, sério. Já teve vez do David também vi sair para um lugar e tal. Ele tá tão tão largado, a ponto de eu ficar meio constrangido. Assim. Não sei já falei com ele, uma sandalhona, uma havaiana, uma bermudinha muito... Ele não tem problema com marca, com nada, graças a Deus. E assim... O problema é que depois com cabelo. Para com isso, velho. O que tu tá? Tu ensina o troço certo e tu tá se sentindo constrangido com a vida do teu próprio filho por causa do que ele não está tendo no corpo dele agora. Essa coisa, eu fiquei, poxa, o pessoal vai olhar assim, caramba, filho doendo. E acaba que na época também que meu pai flexibilizou um pouco, e na época que ele mais me cedeu, foi a pior época. A época em que eu vivi mais coisas ruins. A época que ele deu o vacilo de fazer um cartão adicional para mim e direto eu estava com o carro dele. Aí naquela época ali, um período curto, mas que foi... Mas aí justamente você vê assim, independente de como eu fiz antes, os valores tinham sido passados, né? Não é uma questão de você não pôr. Aí, meu amigo, aí o que você pôs, você no caminho foi procurando ensinar, você vai ter que agora deixar o cara caminhar. E claro que todos nós temos que quebrar a cara. Graças a Deus você quebrou a cara por menos tempo, né? Tem gente que vai quebrar um pouco mais. Tem gente que não quebra agora e depois vai quebrar aos 50 anos de idade, vai ter que quebrar a cara. A grande maioria de nós, em algum momento, vai ter que quebrar a cara, né? Em alguma medida, em algum momento. Então, nossa, eu vejo isso tudo como bênção demais de Deus. Até as coisas de ruim que te aconteceram, como eu vejo bênção de Deus. Tem coisa que só experimentando e só vivendo, né?